Oi, aqui é a Fernanda Fratarola e nessa aula de hoje a gente vai falar sobre reading, nós vamos falar sobre tempo, frequência e material. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ative as notificações. Nós temos aulas de domingo a quinta e outros vídeos que eu posto também ao longo da semana. Então aqui a gente vai falar, a gente já fez uma aula falando sobre listening e estratégias para você implementar, falando sobre o que fazer antes de você ouvir um áudio, o que fazer durante e depois que você ouvir um áudio. E a gente também vai fazer isso com o reading numa próxima aula, onde a gente vai falar o que fazer antes de ler um texto, durante e depois. Nessa aula de hoje, o que a gente vai focar mesmo é em quanto tempo você deve dedicar a ler com o propósito de aprender por dia, qual a frequência que você deve fazer isso e qual o tipo de material que você deve utilizar. É muito importante que quando a gente vai ler um texto, um artigo, né, ou vai ler alguma coisa em fóruns, por exemplo, que a gente faça disso um momento de leitura e aprendizado, de fato. É diferente daquela leitura que a gente às vezes faz mais rápida quando a gente está, às vezes, no meio de transporte, e aí você estava verificando as notícias, ou você está na hora do almoço e você só está passando ali, né, e está dando uma olhada muito rápido, e tem barulho, e tem várias distrações, e você não está, de fato, 100% focado naquilo que você está lendo. É mais para consumir informação e conteúdo de uma forma rápida. Então, o ideal é que quando a gente vai estudar, vai ler um texto com o propósito de extrair o máximo daquele texto e, de fato, aprender com ele, absorver vocabulário, gramática e uma série de outras coisas, que a gente tenha um tempo dedicado a isso, em que a gente vai sentar e vai focar naquilo. E a verdade é que a leitura, assim como as outras habilidades, quanto mais a gente pratica, mais a gente desenvolve. E é muito importante que quando a gente vá dedicar um tempo a fazer esse tipo de atividade, né? Eu vou dedicar um tempo a ler um texto em inglês, eu vou dedicar um tempo a ouvir um áudio em inglês, eu vou dedicar um tempo a praticar o meu writing, ou a praticar o meu speaking, que a gente tente manter consistência, e por isso que a gente monte aí, tenha um ciclo de estudo e que a gente tenha também a consistência. A gente faça, por exemplo, olha, toda terça-feira eu tento assistir isso. Então, por exemplo, eu acompanho determinados podcasts que eu sei que vai ter um podcast novo toda quinta-feira, toda segunda-feira. E naquele momento que eu sei que vai ter aquele podcast, eu gosto de acompanhar, é um tempo que eu dedico àquele podcast. Então, eu sei, olha, quinta-feira eu preciso de 1 hora para ouvir, ou 30 minutos para ouvir um determinado podcast. Eu sei que toda quarta-feira sai um determinado texto numa revista que eu gosto, online, sai um texto, um artigo, uma coluna de um determinado escritor, um determinado colunista. Eu vou lá e leio aquela coluna toda quarta-feira. Então, que a gente tente manter aí a consistência, porque o que acontece muitas vezes é que a gente não tem o progresso que a gente gostaria de ter, porque a gente não tem consistência. Então, eu mantive uma boa rotina de estudo durante 3 semanas e aí depois desisti. E acontece que 3 semanas não é o suficiente para você dar um salto aí gigante no seu reading, no seu listening, no seu speaking, no seu writing. Mas se você mantém consistência, você dentro de um período relativamente curto de tempo consegue perceber o progresso. Tá? Então é importante aí. A minha sugestão é que você tente praticar 15 a 30 minutos por dia, todo dia. Se você não consegue praticar todos os dias, que você tente fazer dia sim, dia não. A gente tá falando de 15 minutos. Dedicar 15 minutos do seu tempo em qualquer momento que você consiga sentar e dar uma atenção àquilo. Não consegue fazer todos os dias, tem uma rotina muito puxada e tem pouquíssimo tempo livre, que você tente fazer aí dia sim, dia não, ou que você faça 3 vezes por semana, mas que uma vez que você decidiu que vai fazer 3 vezes por semana, que você mantenha aquela consistência. Outra coisa que é importante é você
se perguntar qual é o seu nível. Qual é o meu nível de inglês? Eu tô começando, eu sou intermediário, porque a gente tem aqui os dois lados, né? Primeiro que é importante, claro, que você se desafia, né? E tente ler coisas que talvez pareçam um pouquinho mais complexas para aprender coisas novas. Só que o que acontece é que quando você vai a extremos muito grandes, as pessoas ficam frustradas e elas acabam abandonando, né? Não praticam mais aquela habilidade, porque o meu nível de inglês não é bom o suficiente, porque eu ainda não tô nesse momento, e vai deixando para depois e não colocam isso em prática nunca, e acaba ficando muitas vezes com o nível de inglês estagnado. Não consegue melhorar a habilidade porque não acha que seja o momento de fazer isso nunca. Então, que você procure coisas que, claro, que estão de acordo com o seu nível. Eu sou básico, eu sei algumas coisas, mas não sei muito. Que você procure coisas, então, que sejam de mais fácil leitura. Você pode estar falando assim, Fernanda, mas o que seria isso? Olha, eu vou botar aqui no slide a sugestão de um fórum onde você encontra todos os tipos de pergunta e você encontra vocabulário super variado e você encontra perguntas, respostas super simples, outras mais complexas, e você pode praticar no início lendo coisas assim, que apresentem um grau de dificuldade mais baixo, e você vai ali se desafiando um pouquinho mais, lendo talvez um pouquinho, vou ler essa resposta aqui que tá um pouquinho maior, e aí você vai aos poucos, aí você vai pegando uma coisa aqui, outra coisa ali. A gente vai ver essa aula sobre o que fazer com o material que você lê, né? Quais as estratégias que você pode colocar em prática para absorver esse conteúdo melhor e para, de fato, aprender com ele. Mas é importante que você faça uma escolha do material que você vai usar e que você use um blog, né? Tem um blog aqui que eu gosto. Ou, gente, olha, para quem tá começando, vale tudo. Segue alguém que você gosta no Instagram e vai ler os posts, vai ler ali as descrições dos posts, vai ver o que a pessoa tá falando ali. Tudo, quando a gente tá começando, tudo isso é conteúdo. Tudo isso é conteúdo. Então, é importante que você procure coisas que você goste, que você vai, na verdade, fazer esse processo de leitura sem nem, de fato, sentir que você está necessariamente estudando, sabe? Aquela, isso aqui, não aguento mais, mas tem que terminar esse texto, que saco. Não, sabe? Uma coisa que você vai estudar e você vai falar assim, nossa, passaram esses 15 minutos, esses 30 minutos... Eu lia várias coisas que me interessavam, acabei aprendendo algumas palavras, reforçou estruturas gramaticais sem você nem perceber. Então, coisas que sejam do seu interesse, tá? Uma revista, pessoas que você admira, fóruns. Aqui eu botei o Quora porque a gente encontra muita coisa aqui, você pode... segmentar pelos seus interesses, é um fórum, as pessoas fazem perguntas, então outras pessoas vão ali e respondem, e a gente tem muita coisa ali que é muito interessante, que pode te chamar a atenção, e a gente tem níveis de resposta que vão variar, né, de respostas mais complexas para perguntas mais complexas e coisas mais simples, onde você tem um vocabulário mais simples e textos mais curtos. Outra coisa que é legal a gente fazer quando a gente está fazendo esse processo de leitura é não se ater apenas à leitura silenciosa, que é um processo importante e você pode fazer num primeiro momento, né? Ler um determinado, eu vou ler aqui um parágrafo desse texto aqui que me interessa, eu vou ter um parágrafo aqui desse artigo ou de qualquer outra coisa que seja do seu interesse, e aí você vai ali ler. E aí você faz essa primeira leitura silenciosa para você verificar conteúdo e trabalhar a compreensão, ver se tem palavras que você desconhece. Mas também é legal você fazer um exercício de leitura em voz alta, porque a leitura em voz alta te dá a oportunidade de praticar, claro, leitura e compreensão, mas também pronúncia, ritmo de fala. Fernanda, e as palavras que eu não sei a pronúncia? Gente, olha, existe uma infinitude de dicionários online.
Se você for no Google e colocar qualquer palavra, colocar house, pronunciation, tá ali no Google. Vai aparecer o ícone, é só você clicar e ele vai ler a palavra em voz alta para você. Se você quiser, você pode também escolher um dicionário. Eu gosto particularmente do dicionário de Cambridge, porque tem a pronúncia tanto americana quanto a pronúncia britânica. Eu acho super bom, mas o próprio Google te dá também ali a pronúncia. Então, verifica a pronúncia das palavras que você não conhece, repete. Esse processo também é muito legal, porque ajuda você a internalizar. Você pode gravar, isso é uma coisa que você pode fazer para depois comparar o seu progresso. Você pode gravar a sua leitura em voz alta e todo dia, né, você grava, vai guardando os arquivos, e aí vamos supor, daqui a 3 semanas, você escuta a tua gravação da 3ª semana e escuta a gravação do 1º dia. Então, eu vou lá, vou ouvir a gravação do meu 21º dia e vou ouvir a gravação do meu 1º dia. E você vai ver a diferença. Esse processo de você manter, né, assim, acompanhar o seu progresso é importante, porque passa pra gente dar essa sensação de que você sabe, dá a sensação, mas eu digo assim, você sabe, você vê que você tá progredindo. Muitas vezes as pessoas desanimam porque elas não conseguem perceber o progresso. E aí ela acha que, poxa, eu tô aqui, tô wasting my time, porque eu não tô melhorando. Eu continuo sentindo dificuldade em ler, mas é porque às vezes você já tá lendo textos que são mais complexos e que você 3 semanas antes você não teria como ler. Ou você sentiria uma dificuldade maior. Quando você faz esse processo de, olha, eu gravei eu lendo esse texto em voz alta e 20 dias depois eu ouvi a minha primeira gravação e ouvir a minha última gravação, você vê a diferença? E aí você, poxa, eu não tinha nem percebido como eu tô lendo melhor. Porque a gente perde isso, gente. É a mesma coisa que, sabe quando você não percebe, por exemplo, quem tem filho sabe disso. A gente não percebe, né? As crianças vão crescendo e você não percebe, assim, toda semana você fala assim, olha como ela cresceu. A gente não tem, a gente vai percebendo quando vai comprando roupa, né? Você fala assim, nossa, essa roupa já não dá mais nela. Né? Eu comprei uma roupa de 6 anos, não dá, tem que ser 8. E aí você começa, mas quem não vê, se você fica 1 mês sem ver uma criança, quando você vê a criança de novo, você fala assim, nossa, como a criança cresceu. Mas para os pais, essa percepção do crescimento é diferente, porque você vê a criança todos os dias. Então, é claro que para a gente, essa percepção do progresso é diferente se você não tem nada para keep track, né? Se você não tem ali um registro de como era quando você começou e como tá agora, você não tem como fazer essa comparação. E aí, esse progresso fica perdido. E na sua cabeça, pode ser que ele não exista. Enquanto, na verdade, ele claramente existe. Mas você não consegue perceber. Então, é muito importante que você tente fazer esse processo de gravar. A gente vai falar aqui... Eu vou mostrar aqui, que eu não quero pular o slide, mas a gente vai falar sobre isso, essa questão de você manter o acompanhamento e ter o acompanhamento, né? Uma coisa que você põe ali o que você fez e como foi para você fazer uma determinada coisa, você tem a gravação para você depois poder fazer essa comparação. Quando você tá lendo também, é legal você fazer anotações. Então, que você anote palavras, chaves, por exemplo, que vão te ajudar a lembrar aquilo que foi dito depois, ou palavras novas, ou que você anote perguntas, por exemplo, você vai ler um texto, e o texto tem 4 parágrafos, e aí vamos supor que no primeiro parágrafo você leu uma coisa e aquilo te fez pensar em uma pergunta, aquilo levantou uma questão na sua cabeça, né? Ah, mas por que isso é assim? Ou por que ela tá falando isso? Ou por que ela acha que fazer X é melhor do que fazer Y? Você vai lá e anota, para ver se dentro do próprio texto você encontra aquela informação. Se aquela informação é passada depois. Quando a gente faz esse processo, a gente costuma ter um trabalho mais ativo, né? A gente tem aí uma interação, quase que um diálogo, onde você faz as perguntas e espera que o texto te forneça essas respostas. Se você estiver lendo um texto que apresenta um grau de complexidade um pouco maior, você acha ele um pouco mais difícil,
quebra esse texto, né? Eu vou ler esse texto aqui, eu vou ler esse artigo tem 6 parágrafos, já li o primeiro, achei um pouco puxado, o que eu vou fazer? Vou quebrar. E você usa esse texto em vários dias de leitura. Não faz ele todo de uma vez só, para você não ficar desmotivado e para você também trabalhar aqueles parágrafos que você achou um pouco mais complexos e você consegue digerir esse conteúdo e absorver esse vocabulário melhor. Então aqui eu botei essa questão do keep track of what you read, when you read it and how long it took you to read it. E isso aqui é importante, gente, que é essa questão da gente manter ali ter, né, documentado, anotado o que a gente leu e como é que foi pra gente. Então, por exemplo, você faz uma tabelinha, uma planilha, pode ser no computador, você anota ali, olha, dia tal, dia 20 de dezembro, o que você leu? Você põe o link ali da que você leu, se você tiver lido alguma coisa que não tenha sido online, você põe ali o que foi. Li numa revista, a revista tal, o artigo tal. Quanto tempo você leu? O que você achou desse texto? Qual foi o grau de dificuldade que você achou? Você achou fácil? Você achou médio? Você achou difícil? Você achou muito difícil? Por que é legal você anotar o que você achou e quanto tempo você demorou a ler esse texto? Por quê? Porque depois de um determinado tempo, você vai voltar naquele conteúdo. Aquele processo de, olha, hoje é 20 de dezembro, eu fiz. Dia 20 de janeiro, o que eu vou fazer? Eu vou voltar nesse texto. E vamos ver quanto tempo agora eu demoro para ler esse texto e vamos ver qual é a minha percepção do grau de dificuldade desse texto. Eu continuo achando esse texto difícil ou agora eu tô achando já ele não tão difícil assim? Isso é um outro jeito de você perceber o seu progresso. É quando você anota e aí você sabe quanto tempo você demorou para trabalhar num texto, o que você achou daquele texto em relação a grau de dificuldade e você, depois de um determinado tempo, voltar naquele texto. E aí você confirma, Fernanda, mas já li o texto. Sim, gente, mas se você volta no texto um mês depois de ter feito a leitura de vários outros textos, né, ao longo desse período, as chances são que você não tenha aquele texto ali tão vivo assim na sua mente, porque além de já ter se passado 30 dias, você já leu mais 20 textos depois daquele. Então, claro, você não vai ver aquele texto como você viu pela primeira vez, porque você já viu aquele texto, mas você também não tem um grau de domínio daquele texto e memória de cada palavrinha daquele texto que foi dita, né? Cada frase é tão grande assim que vai te prejudicar ou prejudicar o seu assessment. Você ainda consegue fazer uma avaliação do seu tempo de leitura e do seu grau de percepção da dificuldade daquele texto, que é o nosso foco principal aqui. O nosso foco principal é que, com o passar do tempo, seja cada vez mais fácil para você ler os textos, que você sinta cada vez mais facilidade nesse processo de leitura e que você sinta que você está melhorando gramática, vocabulário, enquanto você lê. Que você perceba que em um mês você aprendeu várias palavras novas. E gramática, gente, porque a gente reforça estruturas gramaticais sem nem ao menos perceber. E isso é uma coisa muito importante. É como você escuta a pergunta "What's your name?" 1 milhão de vezes e mesmo que você não saiba a gramática que está ali naquela questão, se alguém te perguntar "What are your name?", mesmo que você não saiba explicar por que essa estrutura gramatical está errada, você sabe que quando você escutar, você fala assim: nossa, isso está estranho. Nossa, isso não está certo, não é assim. Por quê? Porque você internaliza. E a mesma coisa acontece quando você está lendo. Você lê determinadas estruturas tantas vezes que, embora você não saiba por que aquela estrutura é daquele jeito, você sabe que é assim que tem que usar. Então, a gente acaba, claro que, reforçando e aprendendo gramática através de
conteúdo que você recebe, conteúdo escrito, conteúdo falado, né? Coisa que você lê, coisa que você escuta, que vai reforçar aí e construir as estruturas gramaticais para você, tá bom? Então, isso tudo é importante, porque ajuda a gente aí a ter noção do quanto a gente conseguiu progredir num determinado espaço de tempo. Então, gente, lembrando, consistência, que quando você sentar para ler e estudar e você fizer com um propósito eu estou fazendo isso com o propósito de melhorar o meu inglês, que você consiga focar naquilo, que você tenha um momento sem distrações, você esteja tranquilo, que você tente manter aí um trabalho com um texto. A gente vai falar muito sobre isso, sobre qual trabalho que você pode fazer em aulas, em uma aula futura, onde eu vou falar o passo a passo, assim, de como você pode extrair o máximo do texto. Mas para agora, você já pode começar a fazer isso. Dedica um tempo, cria consistência, escolha coisas que sejam do seu interesse. Não caia no conto do vigário de que você vai fazer uma prova de proficiência, a prova é acadêmica, então você tem que ler textos acadêmicos. Isso é mentira. Isso não é verdade. Você tem que ler coisas que você gosta e que mantenham o seu interesse, que mantenham a sua atenção, porque é assim que a gente aprende. Você não aprende lendo sobre uma coisa que você acha extremamente maçante e não tem qualquer atenção. Você não aprende ouvindo uma coisa que você não consegue sequer prestar atenção numa frase completa porque você acha o fim do mundo ter que ouvir aquilo. Procure coisas que sejam do seu interesse. Sempre, gente. Tá? Coisas que sejam do seu interesse. O seu grau de absorção é muito maior. Tá bom? Então é isso. Lembra de gravar, se gravar quando você estiver fazendo a leitura em voz alta, para que você consiga acompanhar esse progresso. Lembra de anotar o que você leu num determinado dia, quanto tempo você precisou e qual foi a sua percepção do grau de dificuldade. E lembra que daqui a 21 dias, 28 dias, um mês, você vai voltar naquele primeiro dia, para voltar naquele texto, para ouvir aquela sua gravação de novo e comparar. Você vai comparar a tua gravação daquele dia com a gravação. Você pode, quando você voltar no 28º dia, no 30º dia, você pode gravar de novo. E você vai gravar a sua leitura, 30 dias depois daquele mesmo texto. Você pode comparar como eu li no primeiro dia, como eu li hoje. Como eu li no primeiro dia esse texto e como eu tô lendo o texto que eu li hoje. E aí você volta aqui, vem aqui nos comentários desse vídeo e diz pra mim. Lê um texto hoje, faz o que eu te falei, mantém consistência, faz todo esse processo de trabalho e nos textos, volta daqui a 30 dias, lê esse primeiro texto que você leu hoje de novo em voz alta, grava, compara as gravações, vem aqui nos comentários e diz pra mim se você não melhorou. Diz pra mim se não tá melhor. Diz pra mim se a sua compreensão não tá melhor, se a sua leitura não tá melhor. Compara o grau de dificuldade do texto que você leu hoje com o texto que você vai ler daqui a 30 dias. Diz pra mim se é exatamente a mesma coisa. Ou se você agora já consegue ler coisas um pouco mais complexas. É isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe o seu like se você tiver gostado desse vídeo. E deixe também um comentário, porque sempre ajuda. É isso aí. Um abraço e até a próxima.